Paz e graça, queridos irmãos! Aqui é o pastor Fernando Galli. Estamos começando mais um programa do Galli, o seu canal de entrevistas e debates de todos os dias de segunda a sexta-feira. E hoje, são exatamente 8 horas em ponto, nós temos um assunto bastante interessante para conversar. A gente sabe que Deus, ele só faz coisas boas. Tudo que Deus faz é perfeito, justo, santo. Acontece que de vez em quando acontecem certas coisas no mundo, e aí a pergunta é: se Deus existe, por que é que ele deixa certas coisas acontecer? E se elas acontecem, é ele que quis que acontecesse, ele quis no sentido de permitir, ou quis no sentido de decretar mesmo? Não, eu quero que as torres gêmeas sejam derrubadas para minha glória. E aí, como é que fica essa questão? Um bandido que entra, assalta uma casa, corta a cabeça de uma criança, estupra a mãe, mata a empregada, explode a casa, entendeu? Quem foi que decretou que ele fizesse isso? Foi Deus? Ou ele fez usando o livre-arbítrio dele? Como é que fica essa questão? E aí, como é que o calvinismo lida com a questão do mal? Para falarmos sobre esse assunto, que é bastante interessante, nós temos um especialista na doutrina calvinista, que é o nosso querido irmão, Francisco Tourinho. Tudo bem, meu querido? Seja Tudo bem, bem-vindo. pastor? Graças a paz. É um prazer tê-lo aqui com a gente pela primeira vez no nosso programa. Você gostou da introdução? Você assistiu a introdução? Vou assistir, gostei, hein? E agora, hein? Gostou? Como é que fica? Bom, antes da gente começar a responder essa pergunta, eu vou brincar hoje, eu vou fazer de conta que eu sou arminiano roxo. Algumas perguntas que eu vou fazer, os arminianos querem saber, né? E a gente vai procurar entender, né, qual é a explicação que se tem. Porque tem muita gente que fala assim, né? Olha, seu filho morreu atropelado porque foi Deus que quis, né? Outros dizem, Deus não sabia que ia acontecer. Isso pegou Deus de surpresa, né? E Deus falou assim, putz, eu não esperava que acontecesse um negócio desse, né? E outros vão falar assim, não, ele sabia que ia acontecer, mas ele deixou acontecer, né? Eu não sei qual é, na verdade, a diferença entre decretar e saber que vai acontecer e deixar acontecer. Não sei qual que é a diferença em termos morais. Essas coisas que eu quero saber, tá certo? Você seja bem-vindo, você que já está aí, já tecendo os comentários, a Jussara Cruz está aqui, o Davidson Bignon. Você conhece o Davidson Bignon? Nossa, gente fina demais, conheço, sim. Eu sei que você conhece Uma ele. pessoa maravilhosíssima, lá Eu do sei. Seminário Congregacional de Niterói, Então, professor de hebraico. isso aí. Ele está falando aqui, boa noite, querido pastor Fernando Galli, uma entrevista maravilhosa. O irmão é de qual igreja? Eu sou presbiteriano. Você é presbiteriano. E mora onde? Presbiteriano de onde? De que Moro em cidade? São Luís, Maranhão, e Uhum. eu sou da Igreja Presbiteriana da Cidade Operária, que é uma cidade operária, é o nome do bairro que a igreja Certo. está, né? Não o bairro que eu moro, mas é o bairro em que a igreja está. E o irmão é pastor? Não, não sou pastor. Eu tenho o curso de teologia, fui co-pastor na época de seminário, né? Uhum. E depois eu passei num concurso e aí decidi abrir mão da ordenação, né? Eu não fui ordenado, não quis ser ordenado. Não por Certo. falta de proposta, mas porque eu realmente não quis, eu achei que não era minha praia, né? E eu acho que tem que desistir antes de começar, né? É melhor desistir antes de começar, né? Porque às vezes você vai ordenado pastor e aí fica aí, perambulando de igreja em igreja. Eu preferi abrir mão da ordenação, mas vamos dizer assim que Deus me deu o ofício de mestre, né? Eu Amém. estudo, né? Eu creio que tenho uma certa facilidade para aprender as coisas e também para poder passar para outras pessoas, né? Tanto é que eu fiz uma licenciatura, depois eu Uhum. fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, né? Justamente para poder me capacitar melhor a fim de ministrar aulas na EBD, a fim de ministrar aulas no seminário e por aí vai, né? Eu tenho me capacitado nessa área de ensino.
Muito bem, a irmã Miriam Victória está aí também, né? Seja bem-vindo. Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá certo? O irmão também é escritor, né? Sim, sou escritor, sim. Pode mostrar a criança para nós aí. Eu escrevi esse livro aqui, que é O Calvinismo Explicado, é o volume 1, Teontologia, Providência e Decretos. Vão vir mais 5 volumes, é meu desejo escrever mais 5 volumes, mas esse é o primeiro volume que a maioria das pessoas escrevem sobre Tulip, né, os 5 pontos do calvinismo, né, e eu acho que, não só porque o assunto está saturado, mas também porque eu creio que é o começo errado, no meu ver, é começar de trás para frente. Né? A gente tem que começar pela teontologia, para que, assim, a gente chegue nas conclusões que são os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, se você não definir primeiro quem Deus é, quais são os seus atributos, como ele age, como ele se relaciona com a natureza, ou com sua criação, dificilmente nós vamos chegar a um acordo com relação à eleição, à expiação, à perseverança dos santos e por aí vai. Então, por isso, eu comecei com Teontologia, Providência e Decretos. Eu também traduzi e comentei essa obra aqui do Teodoro de Beza, que é coleção de escritos, mas aqui nós temos o Tesouro da Verdade do Evangelho, né? A Tabela da Predestinação, uma refutação a Sebastião Castello, um catecismo, um breve catecismo também. Temos também um pouco sobre sola escritura, justificação pela fé e também solos cristos, né? Aqui eu fiz também questão de reunir alguns textos da doutrina base protestante, dos 5 solas da Reforma Protestante, além da defesa de Beza a respeito da dupla predestinação. E também traduzi, mas esse eu não comentei, né, porque ele já veio comentado, eu traduzi apenas os comentários, eu fiz algumas notas só, desse livro aqui, que é a Doutrina da Predestinação Absoluta, de Jerônimo Zanchius. Né? Ele, que também foi aluno de Calvino, assim como Beza, né, foi um grande reformador do século XVI, tido como o maior reformador do século XVI. Né? Em termos filosoficamente falando, ele foi o maior. Né? Ninguém teve uma obra maior do que a dele, nem foi mais relevante do que ele. Então, quem quiser adquirir, basta acessar a minha loja. Tem uma lojinha aí, calvinismoexplicado.com.br, pode colocar lá. Ou então, pode me procurar nas redes sociais, que eu estou à disposição. Com certeza. Tá muito bem. Agora me explica uma coisa. Qual é o atributo de Deus essencial para nós começarmos a nossa entrevista, né? Como é que o irmão poderia abordar essa questão do atributo essencial de Deus para entendermos a origem do mal? Para entender a origem... sim, pode ser os atributos, né? Mas eu acredito que o principal deles, sem o qual a gente não vai entender de jeito nenhum, é justamente a razão. Deus é um ser racional, e por ser racional, ele não faz coisas nem permite coisas de forma despropositada. Sendo ele todo-poderoso, aí nós entramos também no segundo atributo, sendo ele todo-poderoso, ele pode impedir todas as coisas que acontecem. Ou ele aprova, ou ele permite o que acontece. Sendo que aquilo que ele permite, ele poderia impedir, de forma que, tomado absolutamente, nada acontece se não for por sua vontade. Tomado relativamente, existem coisas que acontecem a parte da vontade de Deus. Isso aí eu posso explicar durante o percurso. Terceiro atributo é a sua omnibenevolência, né? Ou seja, sua bondade, essencialmente bom. Significa dizer que se Deus permite que algo aconteça de ruim, de mal, é porque ele tem um plano muito melhor, ele vai sacar bens muito maiores daquele evento, a partir daquele evento. Coisas que ele não poderia fazer se não fosse daquela forma. Então, se Deus permite o mal, como, por exemplo, no caso dos irmãos de José, né? Ele permitiu que José fosse vendido aos irmãos, ao Egito. Dali, com certeza, foi terrível para José. Tomado em si mesmo foi um mal, porque foi fruto da inveja dos irmãos. Porém, no fim,
no fim, aquilo concorreu para que o próprio povo de Deus pudesse ser preservado no futuro. Então, Deus se utilizou daquele momento para promover, sacar bens maiores, né? Acredito que o atributo da justiça também faz com que Deus permita muitos males. Como, por exemplo, o justo juízo divino. Aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu com o dilúvio, aconteceu com as 10 pragas do Egito. Tudo isso são males que são considerados mal de pena e não mal de culpa. Nós não estamos falando agora do pecado, mas estamos falando do mal de pena, ou seja, do juízo divino. Pode acontecer pela justiça divina na medida que ele quer punir o homem mau. E muitas vezes acontece que ele usa o homem mau para punir outro homem mau. E esse homem mau acaba pecando por matar o outro homem mau, mas ele está debaixo de uma vontade de juízo divino. Nós vemos, por exemplo, também em algumas outras situações, no caso em que os próprios demônios, ou espíritos malignos, são usados a fim de concretizar ou de fazer, executar o juízo divino, como foi o caso do rei Acabe. O rei Acabe, um espírito de mentira vindo da parte de Deus, colocou a mentira na boca do profeta, e o rei Acabe acabou sendo julgado naquele momento. Isso foi fruto também do juízo divino, e acabou acarretando no pecado de seres humanos. Então, nesse sentido, nesse aspecto, podemos dizer que o pecado foi decretado por Deus. E disso não significa que Deus tenha colocado o mal nessas pessoas, nem tenha forçado elas a fazer o ato pecaminoso, senão que Deus já se utilizou de pessoas más para cumprir o seu propósito. Então, vamos começar a falar essa questão. Bom, a questão da soberania de Deus. Deus, em sua soberania, e em todos esses outros atributos que o irmão menciona. O irmão está falando que ele decretou o pecado. Explica isso melhor para a gente. Porque a impressão que a gente tem, quando a gente ouve assim, não, Deus decretou o pecado, e que Deus sentou na escrivaninha, escreveu lá assim, ó, eu quero que as torres gêmeas sejam destruídas. Eu decreto o holocausto. Uhum. Né? Eu quero uma baita de uma pandemia no século XXI, certo? Quero que morram muitas criancinhas. O pessoal pensa assim. E aí, como é que fica essa questão? Para os decretos de atos pecaminosos, não há uma infusão de maldade da parte de Deus. Para que se raciocine dessa forma, é muito simples. Basta se partir do princípio de que, no calvinismo, nós acreditamos que os homens são totalmente depravados. Ou seja, eles já estão cheios de maldade devido à queda. Na medida que eles já são cheios de maldade, não tem como encher o que já está lotado, né? Não tem como se encher o que já está na tampa. Então, não precisa que Deus coloque maldade nesses homens. O que acontece, muitas vezes, é que Deus, para decretar atos pecaminosos, ele tão simplesmente não impede que esses homens façam maldades. Por que nós dizemos que isso é um decreto? E aí entra a questão da permissão e o decreto, que muitas vezes as pessoas entram em debate com relação a isso. No calvinismo, a permissão ela é um decreto. Por quê? Porque não se permite aquilo que não vai acontecer. Veja bem, Deus falando, eu permito que Fernando Gale beba água. Aí Fernando Gale nunca bebe água. Tem um negócio problemático. Aí pronto. Com a providência, com a própria presciência divina, tem um problema aí. Quando Deus diz que permite algo, ele está dizendo o seguinte, eu não vou impedir que isso aconteça. Né? Você vê em vários casos na Escritura, como, por exemplo, você está aqui um deles, que é o caso lá de Abimeleque, em que ele
declara com essas palavras: o Senhor me impediu de pecar. Né? Quando Deus envia um sonho e tal, e ele acaba não se deitando com a esposa de Abraão. Né? Ele fala, me impediu de pecar. Então, Deus tem o poder de fazer com que qualquer homem não peque. Aliás, é baseado nessa verdade que nós oramos todos os dias e pedimos, Senhor, livra-nos do mal. Porque nós sabemos que Deus tem o poder de impedir um homem mau de nos fazer o mal. Né? Então, é baseado nessa verdade que nós oramos a Deus e dizemos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos das tentações, guarda-me das tentações. Por quê? Porque Deus tem poder, inclusive, de não nos deixar cair em tentação e também de nem sequer deixar a tentação chegar até nós. Mas e no caso de Adão, por exemplo? Você estava dizendo assim, que Deus decreta pecados no sentido de não impedir que eles aconteçam. Isso. Tá? Mas e no caso de Adão? Porque você falou assim, que Deus não tem como encher aquilo que o homem já está cheio. O homem já está cheio de maldade. Mas Adão não foi criado com a maldade. Exato. E aí, como é que fica isso? Adão, obviamente, não pode ser enquadrado nessa mesma categoria dos homens que já são cheios de maldade. Uhum. Adão, ele era inclinado para o bem, porém não infalivelmente inclinado para o bem. Às vezes, a gente cai no erro, né, de pensar assim, que Adão foi criado perfeito, e por ser criado perfeito, ele era incaível, né? A questão é que o fato mostra outra coisa, ele caiu. Né? Os fatos nos mostram outra coisa. Não adianta você... tipo assim, um dia desse eu vi, só para fazer uma ilustração, eu vi um dia desse um vídeo de um cara dizendo que comprou um celular e o celular era inquebrável, né? Aí ele pega e coloca o celular em cima da mesa e fala assim, não, pode bater aqui que o celular não quebra não. Esse aqui, o vendedor me garantiu que ele não quebrava. Aí o cara pega e bate com o casco da cerveja em cima do celular, e o celular quebra a tela, né? Ou seja, não adianta eu chegar agora, o dono do celular chegar e dizer, o celular é inquebrável. Não, porque se quebrou, é porque ele não é inquebrável. O fato demonstra algo diferente. Então, quando nós vemos que Adão caiu, então, nós temos que partir do fato da queda para trás. Ou seja, Adão, ele tinha uma perfeição, mas uma perfeição relativa. Na medida em que Adão carecia de coisas, ou seja, na medida que Adão dependia da graça de Deus, ele já não poderia ser absolutamente perfeito, né? O que aconteceu com Adão foi que Adão, ao ter vontade de pecar, na medida em que ele desviou a moção divina para o pecado, Deus não o quis impedir. Alguns autores vão dizer que Deus negou-lhe uma graça especial, né? Esse termo, negar uma graça, às vezes soa estranho nos ouvidos das pessoas, né? Porque acaba que a pessoa pensa que, porque Deus negou a graça, essa foi a razão pela qual Adão caiu. Mas não. Adão já tinha decidido cair, quando Deus simplesmente decidiu não impedir que ele caísse. Se Deus não tem uma obrigação de decidir, de impedir todos os pecados que acontecem, muito menos ele tinha a obrigação de impedir Adão, que muito mais tem do que nós. Né? Hoje nós temos muito menos do que Adão, né? Ou seja, somos muito mais necessitados, e basta olhar para a realidade que nós vemos que Deus não impede a maioria dos males. Ora, mas se para nós que necessitamos muito mais, Deus impede muito menos, quanto mais Adão que ele deu muito mais. Né? Então, Deus não tinha uma obrigação nenhuma de impedir a queda de Adão. Adão, na medida que ele desvia a moção divina, ou a graça, o poder divino que foi dado a ele desviou agora para fazer coisas não salutíferas, ou seja, produzir bens salutíferos, Deus não impede ele de cair. Essa decisão divina de não impedir tornou a queda certa. E aí, esse é o que nós chamamos de decreto de queda. Você sabe que eu fui de uma seita, né? Não preciso nem falar o nome, né? Todo mundo já sabe.
E nessa seita, o pessoal fala que Deus não sabia que Adão e Eva iria pecar. Uhum. Ele deve ter olhado, alguém deve ter contado para ele, né? Depois, né? Ou, Depois. ô Jeová, você não sabe da maior. Eu estava passando lá, eu vi a Eva comendo da fruta. Certo? Estou contando para o senhor. Ah, não diga que isso aconteceu. Meu Deus do céu, como é que. Né? E aí, então, o argumento deles é o seguinte: que se Deus soubesse que Adão e Eva iriam pecar, ele seria o culpado moral das consequências, não só do pecado, mas das consequências do pecado, que é o sofrimento e a morte. Como é que você responderia uma testemunha de Jeová sobre isso? As consequências do pecado é a questão da culpa moral, né? Primeiro, Deus não está em obrigação alguma com o homem, na medida que foi dado ao homem os recursos suficientes para ele se manter de pé. À medida que Deus deu os recursos suficientes para que o homem se mantesse de pé, se o homem decide cair, Deus não está na obrigação moral de impedir a queda de Adão. Por outro lado, o sofrimento e a morte, ela é uma sentença, é o juízo divino sobre a humanidade. Então, nesse aspecto, Deus não se torna imoral porque é justo da parte de Deus, ainda mais quando Adão foi avisado anteriormente, né? Adão foi avisado, se cair, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, as coisas não vão ficar bem para vocês, né? Foi dado um alerta para Adão que se ele comesse da árvore do bem e do mal, as coisas não ficariam bem para ele, né? Ele morreria, né? Morrer ali, que é a separação, né? Morrer é a separação, né? Quando o homem morre, separa-se a alma do corpo, né? E quando o homem peca, o homem está destituído da glória de Deus, ou seja, separado da comunhão divina, né? Então, a morte ali foi nos dois sentidos, né? Principalmente no sentido dele se separar da comunhão divina. Tanto é que ele foi expulso do jardim que estava no Éden e foi colocado ali um anjo justamente para que ele não pudesse reatar essa comunhão. Aliás, é até por isso mesmo que o pelagianismo é falso, né? Uma vez que o próprio Deus deu uma sentença de separação do homem, colocando um anjo, impedindo o homem de voltar, que nós só podemos se voltar para Deus quando o próprio Deus vem até nós. Exatamente. Então, né? Mas Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar ou não? Deus já sabia. Deus já sabia, sem dúvida, porque o conhecimento de Deus é perfeito. Jó diz que Deus é perfeito em conhecimentos. Significa dizer que nada lhe falta em conhecimento. Além disso, o próprio fato de Deus ser o perfeitíssimo, ser o imutável, porque a Escritura fala que Deus não muda, ele não pode receber nenhum tipo de conhecimento de fora. Nem pode aumentar nem diminuir seu conhecimento, porque senão ele mudaria. Né? E quem muda só muda para melhor ou pior e já não pode ser perfeito, se ele muda para melhor ou para pior. Então, o conhecimento de Deus, ele é completo, ele é imutável. Agora, se Deus permite que Adão e Eva caiam e a humanidade entre nesse estado de desgraça que nós estamos hoje, com certeza é porque o plano dele para com isso é muito maior do que nos manter somente lá no jardim. Então, se Deus, sendo Deus, muito bom e totalmente bom, devemos crer que tudo isso faz parte de um plano. Né? E por que muitas vezes nós nos assustamos com isso? Né? É como eu pegar um livro como esse daqui, por exemplo, e eu abrir na metade dele e começar a ler aqui do meio. Ó. Aí eu leio as páginas do meio aqui e depois eu fecho. E eu não leio nem o começo e nem leio o final. Então, a visão que eu vou ter desse livro vai ser uma visão incompleta. Então, nós estamos no meio da história. Nós conhecemos o final. Está escrito lá no Apocalipse, lá, que no final as coisas vão ser melhor do que hoje. Não vai haver mais choro, não vai haver mais ranger de dente. Né? E também nos contaram como foi lá no começo.
alguma coisa deu muito errado, que nós estamos agora nessa situação. E também nos foi dado um remédio, né? A questão é, disso tudo, está tudo debaixo da providência divina. Deus definitivamente está no controle. Então, é nisso que eu tenho que me segurar. Se eu penso que Deus não sabe de determinadas coisas, então eu também não posso, por exemplo, me apegar a ter qualquer tipo de segurança em Deus. Eu não posso orar a Deus pedindo para Deus amanhã me proteger do mal, porque ele pode não saber que mal vem até mim. Né? Então, como é que eu vou confiar em um Deus como esse? Né? Deus pode, inclusive, não saber nem o dia que volta. Você sabe que uma vez uma testemunha de Jeová passou na porta da minha casa, e, aliás, era um par de testemunha de Jeová, né? Porque sempre dois, né? Eu morava lá em São Paulo, né? Aí eu perguntei para ela assim, né? Você acha que Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? E ela me disse assim, olha, se ele soubesse, ele seria o culpado de tudo isso, né? Então, Deus ele só sabe das coisas quando ele quer saber. Então, Deus vê a história da seguinte forma, ela disse para mim. É como você ir numa locadora, naquela época tinha locadora ainda, né? E você compra um filme. Então, Deus, ele é que nem a gente. Ele decide se a gente se vai assistir o começo da história do começo, se ele quiser pôr no meio da história, se ele quiser pôr no fim. Então, ele só sabe quando ele quer saber o futuro. Ele só sabe o futuro quando ele quer saber. Então, ele é assim, ele não sabia que Adão e Eva iriam pecar, então, se ele quisesse ter sabido, ele saberia, mas ele não quis saber, né? Então é como um filme. Você como é que ele sabia que não deveria saber daquele fato? Exatamente, né? E aí eu falei para ela assim, então, ó, entre o seu Deus e o meu tem uma ligeira diferença. O seu Deus, ele é o cara que vai na filme, o meu é o autor do filme, certo? O seu Deus está assistindo o filme que o meu fez. Tá? Excelente. O ponto importante que os arminianos que estão assistindo aí, o irmão Francisco Tourinho está dizendo que o decreto de Deus é permissivo no caso dos pecados, não é? Porque não é que Deus ele escreveu então assim, olha, eu quero que da minha vontade que o homem sofra, no sentido assim, de ele ser o originador da ideia, como se ele infundisse o mal no homem para o homem fazer isso. Não. Deus simplesmente sabia que o homem iria pecar, certo? E ele decreta o pecado no sentido de permitir que o pecado ocorra. É um decreto volitivo, né? Seria isso. A gente fala que a permissão eficaz. Por que a permissão é eficaz? Isso, porque se Deus não impede, então infalivelmente vai acontecer. Deus sabe disso, ora, mas se o próprio Deus decidiu não impedir, não será outro que é menor do que ele que vai impedir, né? Então, a gente fala que isso é um decreto porque é a decisão divina de não impedir um evento. E esse evento acontece na medida em que Deus decidiu que não iria impedir. Então, a gente diz que isso é um decreto. Essa decisão. Na medida que Deus decide algo, ele também já não pode mais voltar atrás. Porque significaria dizer que ele tinha uma ideia melhor do que a anterior. Agora eu vou te apertar. Então, agora, qual é a diferença entre Deus? Por exemplo, você fala assim, ó, Deus sabia então que Adão e Eva iriam pecar. Mas como é que ele ficou sabendo disso? Quem é que colocou na corrente do tempo para ele ficar sabendo disso? Porque aqueles que defendem que Deus decreta o pecado no sentido de Deus desejar o pecado, né? Eles vão dizer assim, não, Deus decreta o pecado no sentido de que ele quis mesmo, ele decretou. Não, o homem vai pecar porque é da minha vontade.
Por quê? Então, eles dizem que o decreto, que a onisciência e a presciência de Deus, na verdade, são os seus decretos. Eles vão dizer. Porque, de fato, do jeito que você está colocando, Deus, ele vê na corrente do tempo o pecado e ele decreta no sentido de não impedir que aconteça. Agora, quem é que colocou esse pecado na corrente do tempo? Exato. Deus ficar... Então, aí a gente, no calvinismo, nós temos os dois tipos de conhecimentos de Deus. Um chamado conhecimento de visão, o outro chamado conhecimento de simples inteligência. Alguns autores vão chamar de conhecimento natural e conhecimento livre. No conhecimento de simples inteligência, Deus conhece em si mesmo tudo aquilo que ele poderia fazer. Sendo ele onipotente, ele poderia criar o mundo de diversas formas. Ele poderia criar, por exemplo, um mundo em que o pastor Fernando Galli morasse no Piauí, ou que ele, sei lá, nascesse nos Estados Unidos, né? Ou um mundo que o pastor Fernando Galli nem existisse, né? Sendo que o pastor Fernando Galli e eu também não somos criaturas necessárias. É melhor as outras duas. Né? Assim como poderia criar um mundo em que Adão e Eva não pecassem, né? Então, dada a onipotência de Deus, ele tem um leque de possibilidades abertas para ele mesmo. Certo? O que o Luiz Molina falava? Não é a mesma coisa, e eu vou explicar por que não é a mesma coisa. Se pensa, às vezes as pessoas se confundem, né? Que é a mesma coisa, mas não é. Eu já sei que não é, só estou querendo que você explique isso. A ciência média fica entre o conhecimento natural e entre o conhecimento livre, né? É por isso que a ciência média, porque é a do meio, né? Mas os calvinistas não creem em ciência média. Mas nós cremos que na medida que Deus é onipotente, ele poderia decretar as coisas de outra forma, né? Então, quando Deus ele vai decretar algo, ele já leva em consideração a natureza do agente criado. Então, se você tem, no caso, Adão e Eva, ele já leva em consideração a natureza do agente criado. Adão e Eva se colocaram em determinada situação. Pecaria? Veja bem, pecaria. Agora, vai pecar? Opa, aí é outros 500. Né? Pecaria se Deus impedisse, Deus não impedisse, e não pecaria se Deus impedisse. Aí, veja bem, é aí que está o conhecimento de simples inteligência, baseado na hipótese de um decreto. Na hipótese de Deus impedir Adão e Eva, então eles não pecariam. Na hipótese de Deus não impedir, então eles pecariam. Agora, quando Deus decide o que vai fazer, suponhamos, Deus decidiu impedir Adão e Eva. Agora sim, nós temos um fato concreto no tempo. Então, no decreto, a partir do decreto, quando Deus decreta, já saiu daquele campo hipotético. Do poderia, agora é o fará, acontecerá. Quando Deus decretou, ele decidiu, por exemplo, impedir Adão e Eva, então agora ele sabe que no tempo acontecerá infalivelmente aquilo que ele decidiu anteriormente. Da mesma forma, como foi que Deus sabia que Adão e Eva pecaria? Da mesma forma. Veja bem, pecaria é um hipotético. Não foi colocado lá como algo certo para que Deus conhecesse. É uma hipótese baseada naquilo que Deus poderia decretar. Então, ele pecaria se eu não impedir. Agora, o que ele conhece no tempo? Aquilo que ele decidiu. Então, ele decidiu não impedir. Foi o que aconteceu no tempo. Aquilo que acontece infalivelmente no tempo, que é chamado apropriadamente de presciência, Deus sabe no momento do decreto. Veja bem, não antes do decreto, porque se ele sabe o que vai acontecer no tempo antes do decreto, é porque alguém colocou o futuro lá antes dele. Exato. Nem depois do decreto, porque senão significaria que ele decretou aquilo que ele não sabia. Exatamente. Então é no momento, nem antes ou depois, no momento do decreto,
Deus sabe exatamente o que vai acontecer no tempo. Muitas vezes até baseado naquilo que... Até se você pensar dessa forma, baseado no que Deus decretou, ele saberia, por exemplo, o que aconteceria em outras hipóteses, entendeu? Mas sendo que cada conhecimento desse, o que vai acontecer no tempo é baseado no que Deus decretou. O que poderia acontecer é baseado no que Deus poderia também fazer, impedir ou não impedir. É assim que Deus conhece. Ele não absorve conhecimento de fora, de forma alguma. Agora, quando eu digo que algo aconteceu no tempo, que passou sem nenhum tipo de ação divina, aí nós temos um problema. Quando eu chego e digo, olha, o pecado aconteceu, mas não foi do decreto divino. Seja ele permissivo ou aprovativo, né? Seja ele por aprovação ou por permissão. Aí, se nós temos uma ação de uma criatura acontecendo no tempo, independente da providência divina. Uhum. E se eu digo isso, e principalmente no tocante aos atos maus, eu vou cair em quê? No maniqueísmo. Porque agora, nesse momento, eu estou dizendo que os atos maus acontecem independente de Deus. Mas para não cair no maniqueísmo, o que o calvinista diz? Até para que o mal aconteça, este mesmo depende de Deus. Porque o mal é uma carência no bem. Ele é uma privação de bem devido. Eu não posso tornar o mal independente. Isso aí é muito interessante, porque na medida que o mal ele é uma carência no próprio bem, significa dizer que em todo mal há também um bem. E é nisso que é esse bem que Deus vê no mal quando ele decreta. É por isso que Deus pode dizer assim, olha, aconteceu isso de ruim, mas é para que tal coisa aconteça de bom mais na frente. Porque não existe um mal absoluto. Mal absoluto só existe no maniqueísmo, né? Se não existe maniqueísmo, então também não existe um mal absoluto, porque esse mal é um parasita do que está no bem. Né? Então não há problema nenhum você dizer, Deus decretou o pecado. Aí Deus decretou o pecado como? Pelo pecado, não, porque o pecado, sendo uma carência, ele nem apetecível é, né? Nem o homem quer o pecado pelo pecado. O homem quer o pecado pelo bem que o pecado traz. Por exemplo, o homem vai fornicar. Ele não faz isso pensando na fornicação, ele faz isso pensando no prazer. E o prazer é uma coisa boa. Eu vou roubar. Não, eu vou roubar pensando no bem que o objeto que eu vou roubar me traz. Mas não no próprio roubo. Né? Ou seja, até o próprio homem, para pecar, o apetecimento da vontade dele é para aquilo que é bom. Olha, mas se o próprio homem é assim, imagina para Deus. Né? Então, quando Deus permite coisas ruins, é mirando na coisa boa que aquele mal, porventura, poderá trazer. Ok. Uma vez eu também estava conversando com um espírita famoso. Eu ia, quando eu morava em São Paulo, eu ia na Federação Espírita, porque eu pesquiso tudo que é religião, eu vou em centro de macumba, se precisar, já fui, diga-se de passagem, eu pesquiso, né? Tem gente que pergunta assim para mim, mas se você não é daquilo, por que você estuda, né? Eu respondo, faço minhas palavras do professor Leandro Carnal. Ele fala assim, é que eu sou que nem um ginecologista, né? Eu não tenho objeto que eu estudo, mas eu gosto de estudar, né? Então eu estudo tudo que é religião, entendeu? Se falarem que tem um culto de satanismo aqui perto de casa, eu vou para estudar. Mesmo porque eu não acredito em muita coisa. Até mesmo, né? Porque o pesquisador, né? O pesquisador da área das ciências das religiões tem que... Com certeza, né? Então, graças a isso, eu tenho uma biblioteca aqui em casa de livros de seitas invejável, né? Que hoje, graças a Deus, eu coloquei tudo em PDF, né? Que dificilmente nos últimos 30 anos há um livro aqui sobre seitas que eu não tenho. Então, a gente pesquisa bastante. Agora, conversando com esse espírita, né? Na internet, ele tirou o sarro da Bíblia. Ele falou assim, como é que um Deus bom cria um Adão e Eva que pecam? Uhum. Não é?
E eu cheguei para esse camarada e citei a argumentação dele, eu falei, isso é um problema teu também. Como é que Deus cria espíritos que, em sua primeira encarnação, eles pecam e precisam reencarnar para se refazer do pecado deles? Isso é um problema teu também, não é só nosso. Né? E o camarada, ó, né? Mas viveu uma vida já é um martírio, imagine viver 2, 3, hein? É porque quer castigar mesmo. O Deus do Espiritismo, ele é assim, se quem acha que o conceito de Deus calvinista é estranho, porque eu não acho, do jeito que o irmão explicou, é exatamente o que eu acredito. Os decretos de Deus são exatamente nesse sentido, que ele sabe o que vai acontecer e ele decide não impedir que aconteça, né? Então é isso, tá? Exatamente isso, porque então só um adendo. Uhum. Que, algumas pessoas que já me viram falar isso gostam de dizer assim, mas isso aí não é calvinismo. Né? Algumas pessoas gostam de falar isso, né? Não, porque não existe permissão no calvinismo, né? Então, se o senhor me desse permissão, só para poder eu deixar claro isso daqui, em relação a isso, eu vou só... A segunda confissão helvética, ela trabalha justamente nesses termos aqui que eu estou trabalhando, né? É um documento oficial, e ele diz o seguinte: o primeiro ponto. Quando, portanto, se diz nas Escrituras que Deus endurece, cega e entrega uma disposição réproba de mente, deve-se entender que Deus o faz mediante um justo juízo, como um juiz vingador e justo. Finalmente, sempre que na Escritura se diz ou parece que Deus faz algo mal, não se diz por isso que o homem não pratica o mal, mas que Deus o permite e não o impede. Exatamente as mesmas palavras que eu falei. Deus o permite e não o impede. Segundo o seu justo juízo, que poderia impedi-lo se o quisesse. Ou porque ele transforma o mal do homem em bem, como fez no caso do pecado dos irmãos de José. Ou porque ele próprio controla os pecados para que não irrompam e gracem mais largamente do que convém. Ou seja, quando Deus controla o pecado do homem no sentido de não torná-lo pior ainda. De não deixar esse homem fazer mais coisas do que ele iria fazer. Né? Na verdade, a gente até acredita que se não fosse por esse tipo de graça divina, os homens já teriam se destruído. Ou seja, Deus não deixa, sendo que os homens são totalmente depravados, Deus não deixa que essa depravação venha à tona em todos os homens. Senão a gente já tinha entrado em desordem. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui na mesma segunda confissão helvética, que diz o seguinte, sobre a questão da queda. Heresias, que ele coloca aqui a parte de que foi condenado como heresia pela própria confissão. Diz o seguinte: nesta questão, condenamos os maniqueus, os quais afirmam que o início do mal para o homem bom não foi do seu livre-arbítrio. Ou seja, para o calvinista, é formalmente uma heresia dizer que o primeiro pecado não proveu do livre-arbítrio de Adão. Ou seja, então o pecado, de acordo com o calvinismo, ele veio o livre-arbítrio de Adão. Sim. Isso. Segundo a própria confissão, segundo a confissão helvética. Está escrito aqui, pode escrever lá, segunda confissão helvética. No Google, clica, pode ler como um todo ela. Isso não é estranho, não. Você vai ver aqui, ó. João Calvino vai dizer o seguinte: nada, portanto, é feito a não ser aquilo que o Onipotente desejou que fosse feito. Seja permitindo, olha lá o que ele fala,
seja permitindo que fosse feito, ou fazendo ele mesmo. Aquele negócio que eu falei, da aprovação e da permissão. Nem se deve duvidar de que Deus age de maneira justa ao permitir que sejam feitas todas as coisas que são feitas de maneira maligna. Pois ele não permite isso senão como um meio de julgamento justo. Embora, portanto, as coisas que são más, na medida em que são más, não são boas. Ainda assim é bom que não só haja coisas boas, mas também hajam coisas más. Pois se não houvesse um bem com a existência das coisas más, a existência das coisas más não seriam permitidas pelo grande bom e onipotente. Exatamente. Olha só o que ele diz. Pois ele se... Oi? Eu vou repetir. Se não houvesse coisas boas quando o mal acontece, então Deus não permitiria que o mal acontecesse. Deus não permitiria que isso acontecesse. Isso a gente observa no dia a dia. Você, por exemplo, tem um filho que precisa sofrer uma cirurgia. Você permite o mal, que é o sofrimento na cirurgia, visando um bem. Agora, isso você é porque é imperfeito. Agora, imagina Deus. Então, o calvinismo, que eu acho correto, sem exageros, fala exatamente isso. Que quando Deus permite o mal, ele permite... então, ele decreta permitindo, né? Não é decreta inventando o pecado. Né? Não é, não nasce, ele não faz nascer o pecado. Então, Deus por exemplo, não faz nascer o pecado. Por exemplo, no caso do faraó, né? Sim. No caso do faraó, a escritura já fala, já lá em Gênesis, aliás, no começo de Êxodo, né? Que já assumiu outro faraó que não conhecia José. Ele já era um homem mau. Então, quando Deus diz que Deus endurece o coração dele, Deus tão somente está entregando o faraó ao seu próprio pecado. Ele não está colocando mais pecado em faraó. É Deus retirando a sua graça de faraó. É assim que os homens pecam, quando Deus decide não impedir. Né? E aí, se você vai ver aqui, eu tenho um texto aqui no meu blog, aqui, um artigo no meu blog, em que eu cito aqui, pelo menos aqui, uns 8 ou 9, por exemplo, aqui, Gerolamo Zante, aqui desse livro aqui, aluno de Calvino, ele diz o seguinte: consequentemente, a sua vontade livre permitiu o pecado, desde que, sem a permissão dele, nem anjos nem demônios podem fazer qualquer coisa. Por isso que é decreto, porque se Deus não permite, ele também não faria. Agora, permitir é, pelo menos, o mesmo que não impedir. Gerolamo Zante, aluno de Calvino. O pessoal está perguntando aqui, então, qual o sentido, então, dos apelos divinos para o homem não pecar? Se Deus decretou no sentido de falar assim, olha, eu não vou impedir que o homem peque. Então, mas esse aí é um problema do arminiano também. Porque tanto o arminiano quanto o calvinista, ou aquele que acredita, não precisa nem pôr nome aqui, calvinista ou arminiano, aquele que acredita que Deus já sabe que o homem vai pecar, então eu também te pergunto, qual a razão do apelo divino se Deus já sabe que o homem vai pecar? Então, essa pergunta porque às vezes a gente não resolve muita coisa. Não só o apelo e também a lei divina, ela está aí para informar o homem do que é certo e o que é errado, e informar também o dever de todo homem. Se a gente partir desse próprio princípio, a gente vai fazer a seguinte pergunta: para que Deus deu a sua lei, se homem nenhum pode cumprir a lei toda? Porque está escrito na Escritura. Não tem nenhum homem. Todos pecaram, porque todos transgrediram a lei. Com exceção de Jesus Cristo, que não era nem homem todo, né? Com exceção de Jesus, todos os homens pecaram. Eles transgrediram a lei de Deus. Ou seja, é impossível obedecer à lei de Deus toda. Justamente por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque se o homem pudesse cumprir a lei de Deus inteira, então ele poderia se salvar por ele mesmo. Mas precisa que o próprio Cristo cumpra a lei e impute a justiça dele, a obediência dele a nós. E aí nós somos salvos.
né? Ou seja, a lei, ela está aí para condenar mesmo. Ela te forma o teu dever e a tua incapacidade para que, pela graça, tu possa alcançar a salvação. Então, quando você faz um apelo a uma pessoa, você está cumprindo o seu dever de informar o dever dessa pessoa. Você precisa crer. Você precisa nascer de novo. Agora, a pessoa lá, ela vai nascer de novo por ela mesma? Não, porque a própria Escritura diz que não é da carne, nem do sangue, e nem da vontade humana. Atente bem, nem da vontade humana, é o que está escrito lá, que o homem nasce de novo. O homem não nasce pela sua própria vontade, ele nasce por um ato gracioso divino, visto que ele está sob sentença e ele está separado de Deus. Então, é uma situação em que o homem ele só pode se achegar a Deus verdadeiramente. O cristianismo, na verdade, ele só existe em um estado de desespero, quando você se sente desamparado e sabe que uma mão vai lá te acolher. Mas é justamente quando você sente essa incapacidade de dizer, olha, eu não posso me salvar. Eu preciso de outro que me salve. Eu dependo da graça de Deus, não só para nascer de novo, mas para me manter firme durante a minha caminhada. Então, nós avisamos o dever. Esse homem, sendo alvo da graça de Deus, de uma graça eficaz, agora ele pode seguir minimamente a lei divina. Aquele outro que é um reprovado, mas veja bem, ele não é um reprovado no sentido de que Deus o criou para condenar, mas na medida que Deus agora não o impede de seguir o seu próprio caminho pecaminoso. Então, a graça divina, quando vai sobre esse homem, Deus permite que esse homem resista a essa graça. E esse homem resiste pela sua própria maldade. E a culpa dele, ele acumula mais culpa sobre ele na medida que ele sabe qual é o dever dele. Né? É por isso que a Escritura diz que haverá muito mais rigor, muito menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Né? Ou seja, aquele que nunca ouviu, haverá menos rigor para ele. Aquele que ouviu, haverá mais rigor. Né? Ou seja, o evangelho, ele é poder de Deus para salvar, mas é para condenar também. Então, o apelo está para salvação daquele que crê e para condenação daquele que não crê. Bom, a gente está indo para a última parte da entrevista, mas antes da gente voltar, vamos respirar um pouquinho, né? Porque são assuntos complexos, né? Eu queria apresentar para vocês uma homenagem que eu fiz para todos os profissionais da saúde, todos aqueles que atuam na área da saúde. São 2 minutos, eu pediria para você ouvir essa música. Eu não sou cantor, mas eu fiz uma homenagem. Eu sei que eu não canto bem, eu sei que eu não sou um bom musicista, não sei tocar direito violão nem piano, mas eu quero registrar a homenagem que eu fiz para esse pessoal que está lutando para salvar as nossas vidas. Daqui 2 minutos eu volto. Rostos marcados, corações em labor, turnos dobrados em nome do amor, anjos na terra salvando vidas, gente de guerra, vitórias vividas, é o amor nas cores dos seus paramentos, nas luvas que lidam com o sofrimento,
É Deus nessa gente que aplaude a vida, que inspira a mente, ver a morte vencida. É Deus nessa gente que dá a esperança e o bem e a saúde também. É Deus nessa gente. Tá aí, estamos de volta. Espero que você possa orar, né? Que você se lembre de orar pelos profissionais da saúde que estão se dedicando dia após dia. E eles realmente merecem, em cada cidade do mundo, uma praça da saúde. Eu estou mais querendo divulgar essa homenagem para eles do que a música em si, porque eu não canto bem, eu sei, longe de querer aparecer com a minha voz, porque eu não sou da área da música. Certo? E nunca ousei a tocar, a cantar em ministério de louvor, tá certo? Não se preocupe que eu não estou divulgando a minha voz, porque tem gente que fala, você está querendo divulgar a sua voz. A minha voz? Faz favor, né? Mas é besteira. Deixa eu te perguntar agora uma coisa relacionada com o calvinismo, então. Vamos lá. Quando a Bíblia fala em Isaías 45:7, Deus falando, eu crio o mal, o que é isso? Deus cria o mal de pena e não o mal de culpa. O que é o mal de pena? O mal de pena é o juízo. O mal de culpa é o pecado, o mal moral. Então, Deus cria o juízo. O juízo ele é um mal quando tomado em si mesmo. Basta você analisar o texto que ele vai falar de paz, de guerra. Você vai ver, aí você vai vendo os contrários que vão aparecendo. Né? Paz, guerra, luz e trevas, bem, a paz e o mal. Ou seja, o mal ali está como o antagônico da paz. Né? Então, ele cria guerras. Em que sentido ele cria guerras? Através do juízo. Né? Muitas vezes em que sentido ele cria guerras? Opa, está dando retorno, né? Já arrumei, já. Ah, sim. Será que era eu aqui? Eu até fechei todas as páginas aqui. Em que sentido ele cria guerra? Olha, só você observar que no Antigo Testamento, várias vezes, Deus usou o seu povo para poder julgar outros povos. E também usou outros povos para julgar o seu povo. Né? Então, o próprio cativeiro babilônico, né? Ele foi um juízo divino sobre o seu próprio povo. Deus cria as catástrofes, mas é claro que isso não é de forma gratuita. Né? Quando você vê Sodoma e Gomorra, quando você vê o dilúvio, por exemplo, nas 10 pragas do Egito, Deus matou os primogênitos. Né? As crianças morreram ali, que a criança ela é inocente, assim, em determinado aspecto, né? Ela nasce totalmente depravada, mas ela não tem um pecado atual ainda, ela não pecou pela razão dela ainda. Então, você não pode comparar uma criança com alguém que é adulto que faz o mal deliberado, né? Mas, mesmo assim, essas crianças, tidas como inocentes, o anjo de Deus foi lá e ceifou elas. Né? Então, Deus é esse tipo de catástrofe, esse tipo de mal que Deus traz. Imagino que não foi para Faraó, né? Ver seu filho morrer. Né? A Escritura já relata, né? Imagino que não foi para milhares de pais que perderam seus filhos naquele dia. Né? Então, isso foi um mal para eles. Agora, não é um mal absolutamente. Por quê? Porque o juízo de Deus, por ser justo, é sempre muito bom. Muito bem. Agora eu vou te perguntar uma coisa, assim, que tem algumas perguntas que mandaram, umas 150, mais ou menos. Eu vou escolher algumas aqui. Eu estou achando que tem pouca gente hoje, porque tem muita gente que falou, vou assistir, mas eles assistem depois, tá?
Deixa eu te perguntar uma coisa, então. O calvinismo ensina que o homem é totalmente depravado. Mas como é que o homem é totalmente depravado se, por exemplo, dentro da... Você pega aquelas... o PCC, por exemplo, você pega a Constituição do PCC, você vai ver que tem coisa boa ali. Uhum. Por exemplo, quando eles falam a respeito de idosos, não matar idosos, eles têm um código de ética ali que envolve, tem coisa boa, né? Por incrível que pareça, dentro da Constituição de uma organização que é tida como criminosa, né? Tem coisa boa ali, não é? Como é que o homem é totalmente depravado se ele consegue pensar em coisas boas e, por mais mal que ele seja, né? Por mais afastado de Deus que ele seja, ele acaba pensando em alguma coisa boa na vida. A Escritura, inclusive, corrobora com isso quando fala assim, vocês que são maus, né, sabem dar boas coisas para os seus filhos. Né? Esse texto ele é um texto muito interessante porque ele coloca que mesmo aquele que dá coisas boas é chamado de mal. Ou seja, a maldade, quando ela é tratada nesses termos, ela é tratada intrinsecamente. Ou seja, o próprio homem, ele é mau. Extrinsecamente, ou seja, quando ele vai revelar suas atitudes, muitas vezes essas atitudes, elas são relativamente boas, mas não totalmente boas. Em que sentido que elas não são totalmente boas? Um homem, nesse caso, que ele é mau, muitas vezes ele faz o bem ou para se sentir bem. Não existe um altruísmo verdadeiro nesses homens. Né? Ele faz isso daí ou para receber algo em troca. Nós mesmos, até mesmo nós cristãos, suponhamos que passe alguém na sua casa aí pedindo comida. E você oferece todo dia ele passa aí e ele dá comida. Você dá comida para ele. Se ele não lhe agradecer, ou se ele lhe destratar de alguma forma, a primeira coisa que vai vir à sua mente de forma involuntária é: esse aí é mal agradecido. Nunca mais eu vou dar. Por quê? Porque você não deu por uma bondade intrínseca, mas você deu porque você, pelo menos, queria receber um agradecimento em troca. Né? Então, esse tipo de bondade, ela existe para mim e para o Senhor, que estamos vendo aqui de fora e não conhecemos corações humanos, né? Mas para aquele que tudo conhece, todas essas obras, elas não passam de trapos de imundície. E a prova disso é que nós não somos salvos por boas obras. Porque senão o homem seria salvo por boas obras. Se o homem não pode ser salvo por boas obras, significa dizer que essas boas obras, elas não têm valor nenhum para Deus. E nem são verdadeiramente boas. Porque se fossem verdadeiramente boas, elas se identificariam com o próprio Deus. Deus teria que salvar a pessoa através dessas obras. Mas o que é que salva a pessoa? É se ela é intrinsecamente boa. Ou seja, ela precisa nascer de novo. É a raiz da árvore que tem que ser curada. Né? Como Paulo fala, se a raiz é santa, os ramos também são. Agora, se a raiz é podre, você pode até ter um raminho ou outro ali que você tenta segurar, mas uma hora ele vai se queimar. Ele não é um ramo puro. A Escritura diz que a árvore boa dá bons frutos. A árvore ruim, o que acontece? Dá fruto ruim. Você pode até pegar um fruto ali, igual aquelas... A gente pega fruta e a metade está podre, aí você corta só aquele pedacinho ali que ainda dá para aproveitar, mas é uma porcaria se comer um negócio desse daí. Né? Então, no direito, inclusive, tem esse aí, o fruto da árvore envenenada, né? Seja uma árvore envenenada, os frutos que vão vir são frutos ruins. Né? Então, ela é totalmente depravada, ela faz o bem relativamente, porque eu e o Senhor vemos, né? Isso aí acontece, inclusive, com a perda da salvação, por exemplo. Alguém que anda ombro a ombro conosco, é salutar que eu, que não conheço o coração e o pensamento dessa pessoa, que eu o afirme e o reconheça e o receba como um salvo. Na minha igreja, na minha congregação, junto comigo. Se no futuro ele se perde, ele aposta, ele vai embora pelo caminho dele,
é salutar que eu também penso o seguinte: aquele homem perdeu a salvação. Por quê? Porque se ele tivesse mantido no caminho, ele teria sido salvo. Né? E eu achava que ele era um salvo, agora eu já não acho mais. Né? Então, para mim, ele perdeu a salvação no meu olhar. Para o olhar de Deus, que tudo conhece, já sabia do coração dele, já sabe do fim desde o começo, aquele homem, ele nunca foi salvo, na verdade, né? Porque Deus já sabia o final dele, que era se perder. Né? Então, esse olhar divino e esse olhar humano, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Né? É igual quando a gente faz, por exemplo, orientações pastorais. Né? Orientações pastorais. Eu não posso chegar para uma mãe que acabou de perder um filho e dizer assim: olha, seu filho morreu, mas Deus tem um plano para a morte do seu filho. Isso é verdade, mas eu não vou falar um negócio desse. Não tem como eu chegar para uma mulher dessa e falar um negócio desse. Aqui, que mano é plano, ela vai dar um bufete no negócio. Entendeu? O que mais que você quer é dar um abraço nessa pessoa, né? Ou seja, a atitude pastoral, que é uma atitude mais humana, que é uma atitude mais olho no olho, que é daquilo que a gente está vendo, que tem aspecto prático e não um aspecto doutrinário simples, ela muitas vezes você pensa que entra em contradição uma coisa com a outra, mas não entra, porque existem horas e formas, ângulos diferentes de se olhar a mesma coisa, né? Uhum. Então, da mesma forma, é a questão da depravação total. Existe um ângulo em que essa obra é boa, existe outro ângulo que essa obra ela é totalmente ruim. Tá. Mas tem o Davi Mesquita está perguntando qual é a diferença da depravação total na ótica calvinista e na arminiana. Olha, dentro do arminianismo clássico, de Armínio lá, né, não há diferença alguma. A depravação total é a mesma. O que vai diferir é sobre a ação da graça sobre o ser humano. Né? No arminianismo, a graça ela é falivelmente eficaz, ou seja, ela é eficaz no começo, mas o meio e o término dela, ela depende de um certo assentimento do homem, ou seja, o homem não põe impedimento sobre ela. E isso no arminianismo. No calvinismo, né, a depravação total é igual. Agora, no arminianismo wesleyano, existe sim uma diferença. O arminianismo wesleyano, ele não acredita que exista um homem em total estado de natureza. Ou seja, todos os homens, eles já nascem com uma graça, uma espécie de graça preveniente sobre ele, que já lhe dá uma certa libertação, em que durante toda a sua vida ele já pode escolher, ele já tem um arbítrio liberto. E isso daí, assim, aí é desse pensamento, nesse pensamento específico, não pensamento clássico de Armínio, né? É desse pensamento de Wesley que muitas vezes os calvinistas mais se opõem. Porque a escritura é clara ao dizer que o homem carnal não entende das coisas do espírito. Então, se existe um homem carnal que não entende das coisas do espírito, então existe sim um homem em total estado de natureza, que ele não tem capacidade alguma de entender as coisas espirituais. E aí é bom relembrar que muitas vezes nós temos a visão de que Pelágio, né? Lá no passado, Pelágio negava a graça de Deus. Não era isso, né? Pelágio não negava a graça de Deus. O que acontece é que, para Pelágio, a graça de Deus era o livre-arbítrio que o homem já nascia tendo. Então, se a gente, enquanto Agostinho iria dizer o que não, o homem nasce totalmente depravado. Só depois que ele vai receber uma graça que vai libertar o arbítrio dele. Pelágio dizia o quê? O homem já nasce com um arbítrio liberto. E é isso que é a graça de Deus. A graça de Deus é isso, que o homem tem o livre-arbítrio. Quando você vai comparar a teologia wesleyana e a teologia de Pelágio, você vai ver que a diferença é em detalhes, mas em termos práticos é a mesma coisa. O homem já nasce com um arbítrio liberto. Né? E é por isso que muitas vezes, muitos calvinistas dizem que os arminianos são pelagianos. E aí o que o arminiano faz? Pega a referência lá de Armínio e vai dizer, olha, nós não somos pelagianos, não, nós não somos pelagianos. Só que nós não estamos falando de Armínio, nós estamos falando de Wesley.
Né? É claro também que o próprio Wesley afirmou a depravação total. Ele afirmou a depravação total. No entanto, essa depravação total, ela era anulada, né? E é nesse ponto aí ele se difere de Pelágio, né? Porque Pelágio não dizia que a depravação total foi anulada, né? Mas sim que o homem nascia realmente com esse livre-arbítrio. Ele diz não, que o homem nasce com o livre-arbítrio, mas porque teve a depravação total anulada. Em termos práticos, é a mesma coisa. No entanto, em termos teóricos, não é, né? Então a gente não pode simplesmente chegar assim a dizer o wesleyano é pelagiano, mas muito parecido. É muito parecido, né? Então, essas são as diferenças das três correntes. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu tenho mais uma pergunta ainda para fazer para ti, né? A respeito da segurança do salvo, né? Isso dá uma briga danada, porque o conceito arminiano é que Deus ele usa branquinho no céu, né? Ele escreve, a pessoa está salva, então o nome dele está escrito no livro da vida. Aí a pessoa dá uma escorregada, trai a mulher, aí Deus pega e passa o branquinho. Tirou o cara do livro da vida. Aí o camarada se arrepende e Deus escreve de novo no livro da vida. Né? No calvinismo, o homem salvo, ele é uma vez salvo, salvo para sempre. Certo? Porque, na verdade, aquele texto diz assim, que aos que Deus predestinou, ele chamou. Então, aos que conheceu de antemão, predestinou. Né? Isso. Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Alguns vão dizer aqui que aos que conheceu, quer dizer, Deus conheceu todos. Uhum. Então, se esse conhecer é no sentido de conhecer todos, então Deus predestinou todos. Porque Deus predestinou todos à salvação, o que é um abuso, né? Porque o camarada está dizendo assim, não, a predestinação é para ser a imagem do Filho de Deus. Ué, mas Deus predestinou todo mundo para ser a imagem do Filho de Deus? Isso não acontece? Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando que aos que Deus conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, chamou. Que é o chamado eficaz, né? Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, já glorificou. Porque na mente de Deus eles já estão glorificados. No tempo de Deus, que enxerga tudo no mesmo tempo, né, por assim dizer, esses 5 aconteceram. Então nós acreditamos, como calvinistas, que aqueles que Deus conheceu, não é no sentido de conhecer, olha, eu sei quem é quem. Não, porque Jesus um dia vai dizer, nunca vos conheci. Ou seja, esse aqui eu nunca tive relacionamento nenhum com ele. Esse aqui nunca foi dos meus, certo? Então, os que Deus conheceu é conhecer no mesmo sentido do verbo conhecer que Jesus fala. Nunca vos conheci. Só que é o contrário, né? Entendeu? Então, nós acreditamos nessas 5 coisas. Chamado, o conhecimento, predestinação, chamado, justificação e glorificação. É uma mesa de 5 pés que um depende do outro. Não tem como você dissociar um do outro. Não é? Aí fica uma coisa esquisita, né? Aos que Deus chamou, aliás, os que Deus conheceu, todos. Conheceu todos. Predestinou todos. Aos que predestinou, chamou. Aí chamou todos, né? Aos que chamou, justificou. Opa, aí já não dá para justificar todo mundo. Né? Aí você já quebra a pegada do texto. Né? E aos que justificou, glorificou. Sendo que no arminianismo, muitos que foram justificados vão deixar de ser. Então, afunila o negócio. Não é? Então, eu repouso tranquilamente na doutrina calvinista. Mas eu respeito o arminiano que pensa diferente. Eu acho que você também acredita que vai ter arminiano salvo. Claro que tem, não é? Claro. A gente não leva para... Sobre ser salvo ou não, esse departamento não é nosso. Entendeu? O que eu lamento é que existam pessoas na internet que levam esse debate para as últimas consequências, porque o calvinismo é do diabo e quem é calvinista precisa se converter. Porque o arminianismo, Deus arminiano, Deus calvinista,
E fica essa briga toda que eu sempre condenei na internet. Eu acho que não é necessário fazer isso, né? Tempos atrás, uma irmãzinha, ela chegou para mim e falou assim, você é arminiano ou é cristão? Eu acho absurdo isso. Tem um rapaz aqui no WhatsApp que ele já vem insistindo já há vários dias, já perguntando por que eu deveria considerar os arminianos como irmãos, né? Rapaz, e ele quer me rechaçar ainda porque eu creio que seja. Eu sempre falo, olha, eu não nasci calvinista. Fui convertido numa igreja batista, arminiana, com meus 8 anos de idade. E até eu chegar no seminário, nos 25, 26 anos ali, eu não tinha nem ouvido falar de calvinismo e arminianismo. E eu não acho que eu fui me converter depois que eu ouvi falar de calvinismo. Então, quer dizer, eu não era salvo antes disso? Não, eu digo pela minha própria experiência, né? Pela minha própria experiência, não estou nem indo muito longe. Então, se eu era salvo antes de me tornar um calvinista, né? Então, outras pessoas são também. Né? E outra coisa, a gente tem que correr da gnose, né? Ninguém é salvo pelo conhecimento. É salvo pela graça. Salvo pela graça. Né? Então, eu sei que uma doutrina errada vai fazer você entrar em muitos buracos errados. Né? Vai dificultar muito a sua vida. Né? Mas não é isso que define quem é salvo e quem não é. A salvação, como já falei, é outro departamento. A caminhada de cada um até lá, aí é individual. Ok. Tá certo. Então, a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente quer agradecer a presença de todos. Tivemos uma média hoje de 30 pessoas assistindo. Eu esperava mais, mas com certeza o pessoal vai assistir depois a entrevista gravada. Amanhã nós vamos ter no programa do Gali, né, tá para nós confirmarmos a entrevista, mas houve um problema de horário. Se não houver a entrevista, nós vamos ter um estudo bíblico amanhã. Então não vamos ficar sem o programa do Gali. Talvez eu convide alguns dos meus alunos para participar do programa, certo? Eu quero agradecer ao nosso irmão Francisco Tourinho, né, que é um batalhador, um defensor da fé cristã. Ele, claro, é um evangelista, né? Você tem um trabalho evangelístico, né? Se eu não estou enganado. Sim. E a gente agradece, então, a sua presença, tá certo? E a gente quer que você volte outras vezes para a gente. A gente vai promover alguns debates, né? Com pessoas ponderadas como irmão, né? Ponderado não é quem toma pondera, não, tá? Ponderado é a pessoa que sabe se comportar no debate, né? Que não briga, né? Porque, na verdade, né? Calvino e Armínio devem estar jogando um baralhinho lá no céu, certo? Não está nem aí para as nossas brigas, entendeu? E é isso aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Você, então, ore pelo nosso ministério, ore pelo nosso programa. O objetivo é levar conhecimento da palavra de Deus. E estão aí agendadas entrevistas já com o pastor Luiz Saião, entendeu? Vai conceder uma entrevista, mas tem surpresas ótimas aí, tanto nessa questão de calvinismo, arminianismo, como em outras áreas da teologia, entendeu? Que o nosso programa está começando, e você também pode indicar pessoas para a gente entrevistar, ok? Porque é bom, porque aí a gente manda o print, ó, estão indicando o senhor aqui ou a senhora para ser entrevistada. Tem alguns irmãos que falam, por que você não entrevista a mulher? Porque elas não querem dar entrevista para mim, entendeu? Eu convidei uma pastora, falei, eu quero que a senhora defenda o Ministério Pastoral Feminino. Ah, não estou preparada para defender isso em programa. Então eu estranhei, como é que a senhora está preparada então para defender isso diante da igreja, né? Mas tudo bem, né? Mas a gente está convidando irmãs, sim. Nós já entrevistamos uma irmã em Cristo, a doutora Marluce, né, que falou sobre psicanálise, mas eu convidei outras irmãs, elas não quiseram. Eu vou fazer o quê? Né? Mas a gente está convidando sim, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Francisco, até a próxima vez. Fui! Tchau! Mais.